as duas consciências. No livro A Grande Síntese, o Baldi diz que nós temos duas consciências dentro de nós. Uma consciência que nós vamos chamar assim mecânica, por isso que nós colocamos aqui esse aspecto mecânico, que ele chama de consciência externa. Ele fala que essa é a consciência de vida diária, é a consciência que nasce no berço e termina no túmulo. E dentro de nós temos uma consciência que ele chama consciência latente. É aquela que vai assimilando todos os produtos de cada vida, que vai assimilando os produtos de cada existência e, ao mesmo tempo, vai trazendo as nossas potencialidades. Este aqui é o nosso verdadeiro eu. Esse aqui é o nosso eu transitório. E é exatamente no estudo dessas duas consciências que nós vamos encontrar a maneira adequada da pesquisa do absoluto e aquilo que o Krishnamurti já perguntou para a gente, que é: será que é possível ter uma plena liberdade interior, livre de todos os condicionamentos, para que a gente possa observar aquilo que é atemporal? Então é exatamente isso, quer dizer, como fazer isso? Nós já temos algumas metas, porque nós vamos ter de fazer uma transição dessa consciência racional exterior a essa consciência aqui, porque caso contrário nós não vamos ver nunca. Então é natural que nós temos de aprender quais seriam os passos a ser dados. E é exatamente isso que nós vamos falar muito nessa aula de hoje. Logicamente, depois nós vamos retornar ao assunto, porque nós vamos falar de todos os meios de percepção. Então nós vamos estudar cada meio de percepção, a visão, a mente, o raciocínio, tudo, até a gente voltar de novo nessa consciência. Lembra que nós falamos então, na abordagem de Deus, nós temos 4 grandes mundos, ou 4 grandes abordagens, ou 4 grandes processos, que é a negação, a afirmação, a dúvida e a experimentação. Então, se nós vamos falar sobre Deus, esses aspectos vão aparecer sempre. A negação, a afirmação, a dúvida e a experimentação. É como se fosse uma onda. A primeira onda é de negação, a segunda onda é de dúvida, depois nós temos a onda de afirmação, é num crescimento contínuo. E tudo isso faz parte da onda da crença. Então, seja aquele que nega a Deus, seja aquele que acredita em Deus, esses 3 elementos estão presentes e não tem como fugir. Nós vamos ter a negação, a afirmação e vamos ter a dúvida. Isso faz parte do processo de crença, não tem como. Não existe só a afirmação. Se você tem a afirmação, dentro de você tem a negação. Se você tem a afirmação e a negação, dentro de você tem os pontos de dúvidas. E não poderia ser de outra forma, porque caso contrário, como é que nós vamos desdobrar? Se Deus é muito além daquilo que a gente concebe, como é que nós vamos ter esses 3 conceitos? E essas 3 ondas fazem parte da onda da crença, não é da onda da fé. Lembra que nós sempre separamos esses 2 conceitos. Crença é aquilo que nós acreditamos, é aquilo que nós conseguimos desenvolver pelo nosso raciocínio ou pela tradição e do qual a gente acredita. E fé é a certeza em Deus. Fé é uma conquista, é uma potencialidade dentro da nossa alma. Crença vem do conhecimento, a crença vem da tradição, a crença vem da educação, não tem nada a ver com fé. Geralmente esses 2 conceitos são muito próximos, mas na verdade eu gosto muito de demarcá-los. Então, na verdade, a experimentação é a única condição, ou vamos dizer assim, a única ferramenta capaz de proporcionar a verdadeira visão de Deus. É aquilo que nós vimos com o Telhado de Sardã. Se eu pudesse falar tudo que eu vejo. É aquilo que a gente viu lá com Ciro Arombino. Olha, a visão de Deus é algo que, desde que você experimentou, você não tem mais nenhuma dúvida. E é aquilo que o Baldi fala, não precisa mostrar a luz para quem já viu. Nem precisa descrever a luz. Quem viu a luz sabe o que é. Então, consequentemente, esse é o processo que nós vamos ver aqui. Agora, como fazer essa transmutação? Nós vamos viver na negação, na afirmação e na dúvida, e como fazer esses passos que vão nos permitir a visão maior de Deus. Então a negação de Deus, a dúvida de Deus ou a afirmação de Deus existe como um pêndulo em diferentes graus, certo? Mais alto, menor, maior. E aqui, nós temos a experimentação. Porque a experimentação é supra tudo isso.
ela vai muito além. Eu gosto de colocar aqui no ponto fixo do pêndulo, porque na verdade ela não está nesse movimento. Ela vai estar aqui em expansão, porque a experimentação tira a negação, a dúvida e a afirmação, porque você passa a ter uma visão direta. E essa visão direta é o que os grandes místicos têm, que todos eles descrevem e mostram como é que ocorre e de que forma ocorre. Vamos lá? Aí, agora nesse slide aqui que nós fizemos, nós colocamos bem claro aqui essa condição, né? Aqui nós pegamos um desenho lá do universo paralelo, buraco de minhoca, e transformamos nas duas consciências. A consciência externa, que é essa consciência que nós vemos e que está representada aqui pelo campo cerebral, né? Porque o cérebro não é consciência. O cérebro é um aparelho que reflete a consciência, certo? E aqui a consciência latente de Ubaldi. Quem faz a ponte entre a consciência externa e a consciência latente é o pensamento e o sentimento. E essa consciência aqui que vê Deus. Essa consciência aqui raciocina em Deus. É aquilo que nós já estudamos quando a gente fala dos atributos de Deus. Não é o que Deus é o que Deus não pode ser. Os atributos de Deus é uma negação, ele não pode ser isso. E se ele é Deus, ele é toda bondade, então ele não pode ter nenhuma maldade. Se ele é Deus, ele é perfeito, ele não pode ser imperfeito. Se ele é Deus, ele é absoluto, não pode ser relativo. Se ele é Deus, ele é infinito, não pode ser finito. Se ele é Deus, é onisciente, não pode ser uma vibração que se desloca no tempo e espaço. Se é Deus, ele é supra-espaço, supra-tempo. Então, na verdade, todos os atributos de Deus são atributos vindo da visão antropomórfica, ou seja, do estudo de nós mesmos, da natureza humana, e elevando essa natureza humana ao grau maior. Isso não quer dizer o que é Deus, não quer dizer o que é Deus em essência, quer dizer o que Deus não pode ser. E isso a gente faz através dessa consciência aqui, ó, utilizando a razão. Quem vai ter a visão é essa consciência latente. É ela que nós temos que desenvolver. Se queremos fazer uma experimentação, ela só vai ser possível através dessa consciência.